E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui é o professor Ronaldo novamente, nós vamos agora à nossa 10ª aula de eletrônica básica. Nessa aula nós vamos falar sobre a eletrônica de semicondutores, os princípios básicos de semicondutores, como são os materiais N, os materiais P, utilizados na fabricação de circuitos integrados, de transistores, de diodos. Então vamos à nossa 10ª aula de eletrônica, vai ser uma aula teórica e bastante curta, espero que vocês gostem. Bem, pessoal, então vamos começar a nossa 10ª aula de eletrônica básica aqui falando sobre a eletrônica dos semicondutores, ok? O que são semicondutores? São materiais, tá, que possuem propriedades intermediárias entre condutores e isolantes, por isso o nome semicondutores. Basicamente, na fabricação de circuitos integrados e transistores, tá, são utilizados dois semicondutores, que são o germânio e o silício. Esses materiais, quando eles são puros, tá, eles formam cristais, né, como esse da figura aqui, né, eles formam uma rede cristalina. E esses materiais, aí, o germânio e o silício, eles possuem, na sua camada mais externa, 4 elétrons. Né? Então, aqui na figura A, né, nós vemos aqui um átomo de germânio, tá, com 4 elétrons aqui na camada mais externa, também chamada camada de valência do átomo. E aqui nós temos um átomo de silício, que é um átomo menor, né? Mas ele também aqui possui 4 elétrons na sua camada mais externa, na sua camada de valência, ok? Então, o que acontece na estrutura cristalina, né? Esses 4 elétrons aqui se ligam com outros 4 elétrons de outro átomo, tá? Para estabilizar essa última camada aqui, para ter uma camada com 8 elétrons, tá? Então, quando a camada tem 8 elétrons, né, quando você tem um compartilhamento de 4 elétrons desse átomo aqui, tá, com um elétron de cada átomo vizinho, né, você vai ter 4 átomos vizinhos aqui, cada um desses átomos vai compartilhar um par de elétrons aqui, certo? Com o seu vizinho, né? Então você vai ter uma estrutura estável, você vai ter uma estrutura aí cristalina, tá? Basicamente, o silício, tá, que é o material mais utilizado para a fabricação de circuitos integrados, ele vem de onde? Ele vem da areia, né? Porque a areia é o quê? É o óxido de silício, né? Mas você precisa desoxidar esse silício aí para você conseguir fazer o que a gente chama de pastilha de silício ou wafer de silício, né? Então, quando você tem um wafer de silício aqui, você pode fazer depósitos aqui de materiais aqui, várias camadas de depósito de materiais aqui, de forma a você compor aí um circuito integrado. Então, o germânio e o silício, eles ficam na fileira 4A da tabela periódica. Então, na fileira 1A, nós temos o hidrogênio, né, o lítio, né? Na figura 2A, nós temos o berílio, né? Então, o hidrogênio é o primeiro elemento químico, né? Ele tem número atômico 1, então ele tem um elétron orbitando o núcleo, né? Depois nós temos o hélio, que é o número atômico 2, né? Ele vai ficar na fileira dos gases nobres, tá? Porque ele tem a última camada estável, com 2 elétrons, né? Depois nós temos o lítio, né? O lítio já pertence à figura... o lítio já pertence à fileira 1A, né? Então ele tem um elétron aí na última camada. Aí depois nós temos o berílio, né? Que fica na camada 2A. E depois nós temos o boro aqui, que fica na 3A, tá? E o carbono fica na 4A. Mas o carbono não é semicondutor, tá? Os semicondutores são silício, germânio, certo? E estrôncio aqui já não é semicondutor. Então, os semicondutores são esses dois aqui, silício e germânio, tá? Bom, a gente viu então que o silício e o germânio eles formam redes cristalinas, tá? Então, aqui a gente tem uma rede cristalina de silício. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um átomo de antimônio aqui, Sb, tá? Sb ele já fica na fileira 5A da tabela periódica. Então ele tem um elétron a mais. Então o que acontece? Você tem os 4 elétrons aqui do antimônio sendo compartilhados com átomos de silício vizinhos aqui, tá? Mas você tem um elétron aqui que ele fica sobrando.
tá? Então, esse quinto elétron na camada de valência do antimônio, ele vai ficar sobrando, né? Então, a gente diz que o antimônio ele é uma impureza e que esse material, né, que é o silício, né, que é a pastilha de silício, ela foi dopada com uma impureza do tipo 5A, né, do tipo antimônio aqui, tá? As impurezas que geralmente você utiliza para fazer a dopagem do silício, tá? Geralmente são fósforo e antimônio, né? Que são materiais da coluna da família 5A da tabela periódica, tá? Então, por você ter um elétron sobrando aqui, a gente diz que esse material é um material do tipo N, N de negativo, porque o elétron é negativo, tá? Elétrons têm carga negativa. Então, o que é um material do tipo N? É um material que consiste de silício ou germânio dopado com impurezas que podem ser fósforo ou antimônio, impurezas da coluna 5A aqui. E se você fizesse uma dopagem com materiais da coluna 3A aqui, o que aconteceria, né? Então, né, por exemplo, a gente poderia dopar, né, o silício com boro. Né? Boro é um material que fica na coluna 3A aqui da tabela periódica. Né? Então você teria aqui o compartilhamento de elétrons aqui da camada de valência do boro com átomos de silício vizinhos, né, com 3 átomos de silício vizinhos, mas teria um quarto átomo de silício aqui que você não conseguiria compartilhar elétron com ele. Né? Então a gente diz que aqui a gente teria uma falta de elétron, aqui a gente teria um buraco, né? Então a falta de elétrons, né, torna o material o quê? Positivo, né? Então o material P é um material que tem falta de elétrons. Essa falta de elétrons, alguns textos chamam de buracos, tá? Então é um material que vai ter buracos na estrutura eletrônica aqui, né? E esse material do tipo P, ele consiste de silício ou germânio dopado com impurezas de boro, tá? Então, né, você sempre vai dopar com boro, né? Para você ter um material do tipo P. Bom, aí você pergunta, né? O que acontece quando eu junto o material do tipo N com o material do tipo P, né? Ou seja, no material do tipo N, a gente tem o quê? Excesso de elétrons, né? Então, os portadores majoritários são elétrons, os portadores de carga majoritários são elétrons, e os buracos são portadores minoritários, né? Você praticamente não tem buracos aí no tipo N, né? No material do tipo N. Já no material do tipo P, né? Os portadores majoritários de carga são os buracos, tá? Porque o material do tipo P tem excesso de buracos, então os portadores majoritários de carga são os buracos, tá? E os portadores minoritários são elétrons. Você quase não tem elétrons no material do tipo P. Mas quando você junta os dois, tá? Você tem um fluxo de lacunas do material tipo P para o material do tipo N e um fluxo de elétrons do material do tipo N para o material do tipo P, como a gente vai mostrar aqui na figura. Então, por exemplo, se você pegar o material tipo P e colocar junto com o material do tipo N, os elétrons do material do tipo N, tá, eles vão passar para o material do tipo P. Então aqui a gente tem o material do tipo N, ele está cheio de elétrons aqui. Esses elétrons aqui eles vão passar para o material do tipo P. Então vocês viram, o elétron atravessou aqui e passou para o material aqui do tipo P. Tá? E as lacunas do material do tipo P, os buracos do material do tipo P, o que eles vão fazer? Eles vão passar para o material do tipo N. Então você forma essa região aqui, chamada de região de depressão, tá? Se você não tem polarização, se você não tem uma tensão aplicada nos terminais dessa junção aqui, tá? Você praticamente não tem fluxo nenhum de elétrons, né? Vai chegar uma hora que essa região de depressão ela vai se estabilizar, ela vai ficar quietinha, tá? Então, quando juntamos o material tipo P com o material tipo N, os elétrons a mais da região N passam para a região P e os buracos da região P passam para a região N. E isso forma o que a gente chama de região de depressão. Ok? Muito bem. Agora vamos supor o seguinte, né, que você vai ligar, né, essa região de depressão numa bateria, tá? Num potencial VD aqui, tá? E o material do tipo N você vai ligar no polo positivo e o material do tipo P você vai ligar no polo negativo. Quando você faz a ligação dessa forma aqui, o material do tipo N ligado no polo positivo e o material do tipo P ligado no polo negativo, a gente diz que essa junção está reversamente polarizada, né?
Então, se a junção PN for polarizada com o terminal P ligado ao polo negativo da bateria e o terminal N ligado ao polo positivo da bateria, o terminal negativo da bateria empurrará mais elétrons para o terminal P, né? Então, o terminal negativo vai empurrar mais elétrons aqui para o terminal P, e essa barreira vai aumentar, porque você vai ter mais elétrons vindo. Mas vindo de onde? Vindo daqui? Não. Vindo desse polo negativo aqui da bateria, tá? Então, os elétrons vão vir daqui para cá e vão aumentar o tamanho da barreira de potencial aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer com os buracos, né? O polo positivo, ele tem, digamos, excesso de buracos, né? Esses buracos, eles vão passar aqui para a região N, tá? Então, os buracos não vão vir daqui, eles vão vir do polo positivo da bateria e eles vão se acumular aqui, aumentando o tamanho da barreira de depressão, tá? Da região de depressão. O terminal negativo da bateria empurrará mais elétrons para o terminal P, tapando mais buracos, tá? Enquanto o terminal positivo da bateria causará aumento de buracos na região N, né? Que é o que a figura está mostrando aqui, tá? A região de depressão vai aumentar até o tamanho máximo. Por que ela aumenta até um tamanho máximo? Né? Porque essa região aqui, ela tem o meu dispositivo PN aqui, tá? O meu diodo aqui, ele tem tamanho finito. Então a região de depressão, ela não vai aumentar além de um certo limite, porque o meu dispositivo é finito, não tem como ela passar de um certo valor aí, tá? Então a região de depressão vai aumentar até um tamanho máximo. Quando isso acontecer, vai passar uma pequena corrente IS no circuito. Então SS aqui é a corrente que passa no diodo quando ele está polarizado de forma reversa, tá? Então veja, né, os elétrons eles estão sendo puxados pelo polo positivo, tá? Então você está puxando elétrons pelo o polo positivo aqui está puxando os elétrons, tá? Esse S ele está nesse sentido aqui porque ele está representando o sentido convencional da corrente, né? Que é do positivo para o negativo, mas a gente sabe que a corrente flui do negativo para o positivo, tá? Então vou falar do sentido verdadeiro da corrente aqui. Os elétrons eles estão saindo daqui indo para o polo positivo, ok? E os buracos eles estão saindo daqui indo para o polo negativo, né? Então você pode pensar assim, você pode pensar que os elétrons sendo empurrados pelo polo negativo, né? Os elétrons estão sendo empurrados pelo polo negativo, ou equivalentemente buracos estão sendo puxados pelo polo negativo. Então você tem o polo positivo puxando os elétrons e o negativo puxando os buracos, né? Você tem duas forças aqui em direções opostas, tá? Tanto é que se você aumentar muito a tensão, né, reversa aqui, o que vai acontecer? Essa região aqui, né, nesse ponto aqui, ela vai acontecer um rompimento, tá? Então o diodo ele tem uma região que ele suporta a polarização reversa, mas a partir de um certo valor de tensão, ao valor de VD aqui, começa a passar muita corrente, o diodo começa a esquentar, porque ele começa a dissipar muita potência e ele acaba rompendo, tá? Então a região de depressão ela tem um valor máximo, a partir desse valor máximo aí começa a passar uma corrente S, à medida que você vai aumentando o VD, essa corrente S praticamente se mantém constante, mas a partir de um determinado valor de VD, a força que está agindo nessa região aqui é tão grande que ela rompe, tá? Passa muita corrente, a corrente começa a aumentar substancialmente, a potência vai dissipada que aumenta demais, tá? E o diodo rompe, tá? Essa região reversamente polarizada é muito usada no diodo Zener, tá? Que a gente vai falar sobre uma próxima aula, tá? O diodo Zener ele é projetado para operar na região de polarização reversa, tá? Bom, e se você ligar a junção PN de maneira diretamente polarizada, tá? O que vai acontecer? Bom, se a junção PN for diretamente polarizada, tá? O que é diretamente polarizada? O terminal N ligado no terminal negativo da bateria e o terminal P ligado no terminal positivo da bateria, né? Então, se ela for diretamente polarizada, com o terminal N ligado ao negativo da bateria e o terminal P ligado ao polo positivo, os elétrons pularão a camada de depressão, tá? Então, você vai aplicar uma tensão alta aqui, esses elétrons aqui eles vão ser empurrados para cá, tá? Esses elétrons vão ser empurrados para cá e eles vão saltar a barreira de potencial aqui,
tá? E eles vão para o polo positivo. Ou se você quiser pensar no sentido convencional, né, os buracos eles vão pular aqui, né, é o sentido convencional da corrente, aqui no caso que está essa setinha aqui, indica o sentido convencional da corrente. Então você pode pensar aqui que os buracos estão saltando aqui para o outro lado, aqui chegando no polo negativo, tá? Então se a junção PN for diretamente polarizada, né, ou seja, o terminal N ligado ao negativo da bateria e o terminal P ligado ao positivo, os elétrons pularão a camada de depressão, pois serão forçados a passar por ela. Forçados por quem? Pela bateria, né, pelo potencial da bateria aqui, ok? Então aqui a gente tem a curva característica de um diodo, tá? O que acontece? Na região de polarização reversa, você tem uma corrente IS, uma corrente residual aqui passando. E aí não importa se você tem menos 10, menos 20, menos 30 volts aqui, menos 40 volts aqui, você sempre vai ter um IS aqui, ok? Na região de polarização direta, né, você tem a sua tensão, ela tem que vencer o potencial da barreira de depressão. Então, a partir de 0,3 volts no diodo de germânio e 0,7 volts no diodo de silício, tá? Você praticamente não tem passagem de corrente elétrica pelo diodo, porque a barreira de depressão, tá? Ela impede a passagem de corrente elétrica, tá? Então, a sua tensão tem que vencer essa barreira de depressão para você ter corrente elétrica no dispositivo, tá? A física dos semicondutores, tá, diz que o dispositivo ideal ele teria que ter essa linha pontilhada aqui, tá? Mas o dispositivo real ele tem essa linha aqui, tá? Acinzentada, ok? Bom, o que é interessante sobre o diodo? O interessante sobre o diodo é que a resistência elétrica do diodo ela depende da tensão que você aplica sobre os terminais desse diodo, né? Para facilitar o entendimento, vamos falar então da região diretamente polarizada, né? Essa região aqui do zero até o infinito aqui, certo? Então nessa região do zero até o infinito, a resistência elétrica do diodo vai variar de acordo com a tensão que você aplica nele, tá? Então, à medida que você aumenta a tensão, a resistência elétrica do diodo diminui, porque passa mais corrente, né? Então, por exemplo, para o valor aqui 0,5, né, para o valor de tensão aqui 0,5 volts, passa 2 mA de corrente. Né, então passa pouquinha corrente. Para o valor de tensão 0,8, já passa 20 mA aqui. Tá? Então essa daqui é uma curva para o diodo de silício. Né? Então você vê que à medida que você aumenta a tensão, passa mais corrente no diodo. Então significa o quê? Que a resistência diminui. Tá? A resistência elétrica do diodo diminui. Então aqui nós temos um exercício tirado do livro do Boylestad, tá? Em que ele quer que você determina a resistência do diodo com a curva característica que você está mostrando aqui, né? Se a intensidade de corrente, né, for 2 mA, tá? Se a intensidade de corrente for 20 mA e se a tensão for menos 10 volts, ok? Então vamos lá, como é que nós vamos saber essa resistência elétrica, que a gente vai chamar de RD? RD é resistência do diodo, tá? Então em ID igual a 2 mA, a gente vai fazer o seguinte, 2 mA está no eixo vertical aqui, tá? Então se a gente vai traçar uma reta paralela que é o eixo vertical para saber a tensão. Então 0,2 vai dar uma tensão de 0,5. Então você vai aproximar essa resistência, tá? Isso não é um valor exato, tá? Para você ter um valor exato de resistência do diodo nesse ponto, você teria que fazer a derivada, tá? Dessa função aqui, tá? Depois a gente vai ver como que é matematicamente essa função na próxima aula aí, tá? Mas a gente tem um valor aproximado de resistência aí que você pode obter pegando 0,5 e dividindo por 2 aqui, tá? Então 0,5 volts dividido por 2 miliamperes. Lógico que você vai converter 2 mA para amperes, então 2 vezes 10 a menos 3 aqui amperes, tá? Aí você faz a conta e você vai chegar à conclusão que a resistência nesse ponto aqui, a resistência elétrica do diodo nesse ponto aqui que eu estou com o mouse em cima, é 250 ohms, tá? Agora com ID igual a 20 mA, mesma coisa, você vai traçar uma reta vertical aqui, vai achar o valor de tensão, 0,8, tá? Vai dividir o valor de tensão 0,8 por 20 mA, vai achar 40 ohms. Veja que a resistência
diminuiu com o aumento da tensão. Então, a resistência do diodo aqui é 40 ohms, tá? E em VD igual a menos 10 volts, tá? Então, com VD igual a menos 10 volts, a corrente é 1 microampere, tá? Você vai dividir 10 volts por 1 microampere. 1 microampere é 1 vezes 10 a menos 6 amperes, tá? Micro é 10 a menos 6. Então, você vai ter o valor aqui de 10 mega ohms. Mega significa milhão, tá? Então, 10 milhões de ohms aqui, tá? Então, a gente sabe aqui que a corrente varia com a tensão e você pode aproximar, veja, você está aproximando, esse valor aqui não é exato, tá? Esses valores não são exatos, tá? Para você obter um valor exato, você teria que fazer a derivada da função ID, certo? E aí você teria a resistência do diodo, né? A derivada de ID por VD dá a condutância, tá? Que é o inverso da resistência, né? Você tem o conceito de condutância, que é o inverso da resistência elétrica, né? Aí, invertendo a condutância, você tem a resistência elétrica, tá ok? Uma coisa interessante sobre os diodos, né, é que quando a junção PN está diretamente polarizada, ou seja, quando está passando corrente pelo diodo, ele emite luz, tá? Então, em uma junção PN diretamente polarizada, há internamente a estrutura próxima à junção, ou seja, né, nessa região aqui, né, próxima à junção, né, a junção é essa linha aqui, tá? Então, você tem uma região aqui que é próxima à junção. Então, nessa região, né, existe uma recombinação de lacunas e elétrons. Essa recombinação exige que o elétron livre seja transferido para outro estado. Então, quando o elétron livre ele vai para um estado inferior, né, quando ele vai para uma camada inferior, ele emite um fóton, tá? Então, parte dessa energia, tá, é emitida em forma de calor e parte em forma de fótons, tá? Então, essa transição do elétron aí para outro estado causa a emissão de fótons, ok? E existe uma outra coisa também chamada de efeito fotovoltaico, tá? Que quando você coloca uma junção PN na luz, né? Essa luz pode ser luz visível, tá? Não precisa ser luz ultravioleta. Essa junção PN aí causa o aparecimento de uma diferença de potencial entre os terminais, tá? Não confundir, tá? Efeito fotovoltaico com efeito fotoelétrico. Embora os dois estejam relacionados, eles são fenômenos diferentes. O que vem a ser o efeito fotoelétrico? Tá? O efeito fotoelétrico era uma coisa que era observada em metais, né, que consistia no seguinte: se você pega uma luz de alta frequência, né, como por exemplo uma luz ultravioleta, ou raio-x, por exemplo, ou raio gama, tá? Que são formas de luz não visíveis, tá? E você incide essa luz sobre o metal, esse metal ele libera elétrons. E o pessoal não entendia direito por que isso acontecia. Por que a emissão de elétrons dependia da frequência da luz, tá? E não da intensidade da luz, tá? Porque a energia de um fóton, tá, segue essa equação aqui, chamada equação de Planck-Einstein, tá? Então, a energia do fóton ela é uma constante H, que é a constante de Planck, vezes a frequência do fóton, tá? Então, quem explicou a primeira vez o efeito fotoelétrico foi Albert Einstein, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel por essa explicação. E ele provou, né, por que luzes de baixa frequência não causam efeito fotoelétrico, enquanto luzes de alta frequência, como ultravioleta, raios-x, raios gama, causam esse efeito, ok? Agora, o efeito fotovoltaico, embora esteja relacionado com o efeito fotoelétrico, é um efeito diferente. Esse efeito fotovoltaico ele é utilizado muito em placas solares, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma placa solar, o que é uma placa solar? São vários diodos semicondutores aí, né? Vamos imaginar, vários LEDs aí de alto brilho, tá? Só que ao invés de eles emitirem luz, eles recebem luz e geram uma diferença de potencial. Então, eles trabalham, entre aspas, ao contrário, ao reverso, tá? Então, esses LEDs estão trabalhando ao reverso. Ao invés de receberem energia e emitirem luz, eles estão recebendo luz e emitindo e causando aí uma diferença de potencial nos seus terminais, tá? Então, o que são placas solares, né? São LEDs aí trabalhando ao reverso, ok? Então, todo LED é uma placa solar, toda placa solar é um LED, tá?
Então, o que vem a ser o efeito fotovoltaico? O efeito é a criação de uma tensão elétrica ou de uma corrente elétrica correspondente no material após a sua exposição à luz. Essa luz não precisa ser, tá, uma luz ultravioleta, pode ser luz de qualquer comprimento de onda. Então, aí você já viu uma diferença entre o efeito fotovoltaico e o efeito fotoelétrico. No efeito fotovoltaico, a luz pode ter qualquer comprimento de onda que ela vai causar uma diferença de potencial entre as terminais da junção N e os terminais das junções P, tá? Agora, o efeito fotoelétrico ele só acontece, por exemplo, se o fóton tiver energia suficiente para arrancar elétron do átomo, tá? Então, somente fótons de alta frequência arrancam elétrons do átomo, tá? E o efeito fotovoltaico, não. O efeito fotovoltaico, luz de qualquer comprimento de onda aí, vai estar causando o aparecimento de uma diferença de potencial entre os terminais da junção PN, ok? E você pode ter LEDs emitindo vários comprimentos de onda, né? Então hoje está na moda aí a TV OLED, né? Organic LED, né? Onde cada ponto, né, no pixel, né? O pixel ele tem 3 subcomponentes. Ele tem o componente R, o componente G e o componente B. Cada um desses componentes é um LED, tá, que emite uma luz de uma determinada cor. A cor da luz ela tem a ver com o comprimento de onda da luz, tá? Então, por exemplo, a cor verde ela tem um comprimento de onda aqui de 550 nanômetros, tá? Já a cor amarela, o comprimento de onda na faixa de 600 nanômetros, e a cor vermelha, tá? Um comprimento de onda aqui na faixa de 650 nanômetros, tá? Nanômetros. Nano é 10 a menos 9, né? Então 10 a menos 9 metros, ok? Então essa foi uma aula curta aqui, explicando para vocês alguns conceitos de eletrônica de semicondutores aqui, bastante básicos, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre a polarização do diodo e como que o Proteus calcula aí a corrente que passa por um LED em série com um resistor, ok? Então até lá e bons estudos.